Olá a todos, eu sou o professor Júnior, tudo bem com vocês? E a aula de hoje é uma continuação à aula anterior, em que a temática é sobre o preconceito, né? E eu sou professor há 22 anos e existem algumas coisas que eu ainda não consigo entender, né? E hoje é uma conversa amiga, né? Um pouco mais informal. Então, você que é inscrito no canal, dê o seu like, principalmente faça seu comentário aqui embaixo, né? Diga aí se você está gostando dessas aulas, ou então você gostaria de ter uma outra aula sobre um outro tema, né? E você que não é inscrito, faça sua inscrição, né? E compartilhe, até mesmo para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Pois bem, sou professor há 22 anos, né, na rede pública do estado de São Paulo. E, como eu disse, tem algumas coisas que eu não consigo entender em relação ao ser humano, né? Por exemplo, não sei se vocês já escutaram alguns termos como lista negra, né? Magia negra, livro negro, peste negra, como se a intenção fosse dizer que tudo que pertence ao negro não presta, né? E, sinceramente, há 22 anos, toda vez que eu entro numa sala de aula, eu não consigo ver pessoas brancas, negras, hétero, homoafetivo, né? Eu vejo o ser humano, né? Eu só consigo dividir o ser humano em duas categorias: as pessoas que fazem o bem e as pessoas que fazem o mal, né? Eu tive pessoas na minha vida, héteros, que fizeram o máximo para me prejudicar. E eu tive pessoas homoafetivas que tentaram fazer o máximo para me ajudar, né? Em várias situações. Então, a partir dessas experiências, a gente vai pensando, né? A intenção dessa aula aqui não é fazer você mudar a sua concepção, o seu pensamento, é apenas fazer você pensar, né? Por exemplo, uma vez eu ganhei um presente, né? Ir a um estádio de futebol. Não sei se você já foi, se você já participou, né? E principalmente era entre o Corinthians e o Palmeiras. E aí eu não vou dizer que lado que eu estava, né? Mas eu vendo o jogo, e aí eu comecei a perceber, né? Isso eu tinha o quê? Uns 16 anos. E eu comecei a perceber que a torcida adversária estava mais na intenção de invadir o meu lado, né, do que ver o jogo, né? O ódio. E detalhe, um não conhecia o outro, né? Então percebemos a intenção do ser humano de odiar. Você não conhece o outro, você não sabe quem é o outro, né? Por exemplo, como o racismo. Você não sabe quem é aquela outra pessoa, você não sabe o comportamento dela, você não sabe as intenções. Não, você já tem um ódio porque simplesmente representa para você algo ruim. E isso, a filosofia e a sala de aula, nós precisamos trabalhar com essa temática, né? Porque é algo ilógico, é um senso comum, é um achismo, né? É um preconceito, não há justificativa, né? Até mesmo em relação aos homoafetivos. Você imaginar que o homoafetivo ele morre, né? Alguém vai lá e mata um homoafetivo simplesmente porque ele é um homoafetivo. Ele não fez nada com você. Então, o que a gente percebe que é o ódio, né? Eu sinto ódio pelo outro, ou então eu vou criando motivos para odiar o outro, sendo que eu não o conheço, né? Eu sempre fui um professor que eu deixava isso bem claro. Não importa para mim quem é você, e eu não vou tratar esse grupo ou aquele outro grupo de uma forma diferente, né? Porque você pertence a um grupo, né? Não é porque você é um aluno rico que eu vou te tratar bem, ou então você é um aluno pobre, eu vou te tratar mal. Ou eu vou tratar você que é hétero bem, né? E vou excluir o homoafetivo. Então isso é pensarmos como você agir em relação ao outro, né? Por exemplo, eu sou um tiozão, mas eu ainda jogo videogame.
né? Amo jogar videogame, né? De tal forma que no mestrado e também no processo do doutorado eu tive que vender os meus videogames para que eu não tivesse em casa, porque senão isso iria me atrapalhar, né? Então eu simplesmente escolhi aí, mas eu sou viciado mesmo. E eu não consigo entender, ó, todo mundo aqui conhece, né? Coloca aí nos comentários. Todo mundo conhece God of War, né? E aí eu tenho outro também, né? Aí, ó. E detalhe, o cara é um assassino. A intenção do cara é matar todo mundo, né? Deus da guerra. Bacana, cultura grega. Legal. Agora, pensem comigo. Já pensaram se criassem um jogo, né? Ogum, Deus da guerra? Né? O Thor virou personagem da Marvel. Ninguém vê assim, nossa, é um deus, né? Ares, vários filmes, né? Tratando aí da cultura grega e até mesmo da cultura egípcia, né? Mas e se saísse, por exemplo, Iemanjá, rainha dos mares? Quem ia ver o filme ou quem ia jogar um jogo assim? E eu vejo isso como racismo. Se eu estiver errado, coloque aqui nos comentários. Eu vejo como racismo, né? Por que que para um pode e para o outro não pode? Né? O que faz com que a cultura do outro seja inferior? Né? Será que não criaram na nossa mente tantos anos uma visão de que a cultura do outro é ruim? E é isso que eu quero discutir com você. Né? Será que a cultura realmente do outro é ruim? Ou eu simplesmente tenho um preconceito, eu não conheço, eu não sei, né? Fica mais fácil dizer, olha, eu não gosto, né? Ou então aquilo é do mal, aquilo ali é demoníaco, sendo que eu nem conheço, né? Eu sou pesquisador independente do candomblé há 22 anos, né? Nunca escondi isso dos meus alunos. E simplesmente sempre fui muito bem tratado, né? Conheço as principais casas de candomblé de São Paulo. Mas detalhe, em todas as minhas visitas, né, todas as pessoas me respeitaram. Os homoafetivos, né, como geralmente o hétero fica aí com essa frescura, né, porque não posso ter amizade, eu sempre fui respeitado. Né? Sempre entenderam que aquele cara estava entrando, né, para conhecer com respeito, né, portanto não tinha motivo para desrespeitar. Né? Nunca tive nenhum problema. Então, são esses questionamentos que eu faço. Né? E detalhe, há mais de 2000 anos, um homem defendeu uma tese, né? O amor, ágape, ou seja, o amor incondicional. Não há condição, né? Ah, não, eu vou gostar só de brancos, ou eu vou gostar só de negros, ou eu vou gostar só de héteros, ou eu vou gostar só de homoafetivos. Não. É amor ao próximo. Né? É o simples ato de amar. E o que acontece? Há mais de 2000 anos a gente não consegue aplicar essa teoria. Né? A gente não consegue vivenciar isso. Por quê? Porque dentro de nós tem mais motivo para odiar do que para amar. Né? Eu simplesmente vejo como uma fraqueza do ser humano. Né? No outro vídeo, dá uma olhada no outro vídeo, ele está bacana. Né? Minha mãe ela é uma pessoa muito doente, né? E tinha um enfermeiro, não posso falar o nome, né? Mas tinha um enfermeiro que ele salvou a vida da minha mãe várias vezes. Homoafetivo. Né? Sou professor graças a um diretor negro, homoafetivo, né? E adepto do candomblé. E que sempre me respeitou, uma pessoa ímpar, de uma educação, de um carinho com os alunos. Infelizmente, ele faleceu. Né? Então, como que eu vou construir, né, na minha visão, né, projetar
ódio a uma pessoa que eu não conheço. Talvez eu tenha um preconceito em relação a uma pessoa e aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, né? Então antes, o adequado seria o quê? Eu conhecer aquela pessoa, saber quem ela é, independente de características, né? Isso aqui, né? Quem é arqueólogo, né? Você vai escavar e às vezes você acha lá uma ossada. E detalhe, todos são iguais, né? Então isso aqui, gente, não tem importância nenhuma. A importância ela está na conduta do ser, né? Nos princípios, nos valores, mesmo nessa vida louca que a gente vive, as escolhas que nós fazemos, né? Ah, essa questão, eu odeio pobre. Meu, você conhece todos os pobres? Ou então, eu odeio os ricos. Cara, tem muita gente ajudando, né? Principalmente aí nessa situação que a gente está vivendo. Não posso falar o nome, senão eu sou punido. Mas, e aí? Entendem que é essa conversa que nós precisamos ter, né? Abrir a mente. A filosofia é isso, né? É você simplesmente buscar a ideia em outros autores que viveram, que observaram a vida, né? E a partir de tudo isso ele vai desenvolvendo teorias e a intenção não é você só ler, mas você aplicar, né? Vou falar de Kant, tantos livros maravilhosos que Kant tem que ele fala sobre ética, né? A importância da ética na nossa vida, né? Então, tudo isso que compõe a necessidade de pensarmos, né? E o preconceito ele é uma ação desprovida de tudo, né? Como que eu posso maltratar uma pessoa sendo que eu não a conheço, né? Como é que eu posso denegrir a imagem de alguma coisa sendo que eu não a conheço, né? Como que eu posso simplesmente ver o próximo como um inimigo sendo que eu nem sei quem é aquela pessoa, né? Quantas pessoas eu não conheci que tinham essa visão racista, preconceituosa e no final da vida ela foi atendida, tratada, ajudada simplesmente por aquele que ela tanto maltratou durante a vida inteira. Vocês entendem? Que a filosofia não é só para ler, né? A filosofia é para vivenciar, né? Por isso que o amor ao conhecimento, né? Filosofia, eu vivo aquilo, eu respiro aquilo. E é lógico, nós somos seres errantes, né? Mas nós temos que vencer as nossas paixões, as nossas limitações, para cada dia, né, ser um ser humano melhor, não em relação ao outro, mas em relação a mim. Então, meus queridos, eu sei que esses vídeos estão ficando longos, mas eu já encerro, né? E ratifico, né? Se você não é inscrito, faça sua inscrição. Se você é inscrito, dê o seu like. Principalmente comente, né? Eu quero saber se essas aulas estão sendo boas, né? E principalmente para ter esse contato, né? Que infelizmente por conta do que nós estamos vivendo, parece que a gente está isolado e isso não está fazendo bem para a gente, tá? Então, meus queridos, um ótimo dia, um grande abraço e até!